Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Bruno Becker, o apresentador do IBRAcast, e hoje a gente tem mais um episódio muito legal sobre antitrust e análise econômica. Para mim é um grande presente que o IBRAC me deu, porque eu sou um apaixonado por análise econômica e antitrust. E eu tenho a sorte aqui de ter com a gente dois grandes especialistas na área. O Guilherme Rezende, que é economista-chefe do CAD, que é PhD em Economia pela London School of Economics and Political Science, LSE, e mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Guilherme também possui graduação em Economia, Direito e Administração de Empresas. Impressionante o currículo do Guilherme. Ele é pesquisador concursado do IPEA desde 2004 e foi ganhador de vários prêmios. E também uma grande amiga, a Fabiana Tito, Fabi, que é doutora em Teoria Econômica pela FEA USP, mestra em Economia da Concorrência e Regulação pelas instituições Universitat Pompeu Fabra e Universitat Autònoma de Barcelona, na Espanha, e bacharel em Ciências Econômicas pela FEA USP. A Fabi também foi coordenadora geral da SDE do Ministério da Justiça de 2004 a 2007 e assessora econômica na Autoridade de Concorrência Britânica, CMA, em 2009. A Fabi também é sócia da Tendências e é reconhecida pelo Ruiz Hu, diretora de Economia do IBRAC. Sejam muito bem-vindos, Guilherme e Fabi. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite aí do IBRAC. Obrigado, Bruno, pelo convite do IBRAC. Prazer. Muito prazer. E vamos começar esse tema aí de análise econômica e antitrust com uma primeira pergunta que é a mais básica, né? Como é que vocês dois tiveram contato, né, com antitrust? Como foi a primeira vez que vocês conheceram antitrust? Guilherme, quer começar? Começo, claro. Então, o meu primeiro contato, né, não podia ser diferente, foi na graduação. Né? Eu fui fazer um trabalho, né, veja só, onde eu calculei lá um índice de concentração. A primeira vez que eu calculei um índice de concentração do setor bancário. E fui calcular um HHI, né? Mas depois aí eu fui fazer o mestrado, né, fui estudando, fui fazer o PhD em economia industrial, regional, né, estão muito ligadas, e avaliação de políticas públicas, né. E aí eu me foquei muito na avaliação de políticas industriais no Brasil, né, e que está muito ligado com políticas regionais, né. E foi só mais quando eu fui para o CAD, né, há exatos 5 anos atrás, né, que eu fui encontrar o antitrust, digamos assim, hardcore, né. E chegando lá, o primeiro caso, me lembro até hoje, a gente tratou de um ato de concentração entre a Reckitt e Hipermarcas, né? A Reckitt detinha o lubrificante KY e o preservativo Durex, e estava adquirindo a Ola e a Jontex, né? Então foi a operação em que o DF fez análises econômicas, simulação de fusão, né, buscando ver impacto sobre o preço, né, da fusão. No final, a operação foi aprovada com remédio estrutural, né? Então, ali logo no início, eu já aprendi que a atuação do CAD é bastante transversal, né? E trata de todos os setores da economia. Muito legal. E tu, Fabi, conta pra gente o antitrust, onde que ele apareceu na tua vida? Bom, acho que a minha história com antitrust também ela é de longa data, também na graduação, quando eu estava já no último ano ali, eu vindo de um intercâmbio que eu tinha feito em Yale, e eu comecei a trabalhar com o professor, o Denizar Alves, que é um professor aí ótimo na área de econometria, e eu tinha feito um trabalho relacionado à fusão bem antiga ali do Nestlé Garoto, acho que vocês devem lembrar desse caso histórico, que até hoje ainda rende muito. E a gente fez ali uns trabalhos que envolviam estudos de demanda, elasticidade, para entender um pouco melhor aí como que funcionava a substituição entre chocolates nesse mercado. E era um trabalho que foi entregue ali na época pela SDE.
E a gente, enfim, ficou ali um pouco conhecido sobre esse trabalho, e na época a SDE estava formando uma equipe ali pelo Eduardo Fiuza, de um pessoal que estava tocando mais a parte quantitativa, e eles estavam precisando de economistas, né? E esse meu professor, que tinha contato com o pessoal que eu Fiuza, inclusive, falou: olha, estão procurando, se não tiver interesse, tem um processo ali, eu acabei fazendo, acabei passando e acabei indo para lá. E na época era uma época que tinha muita gente muito bacana que trabalhava lá, tava o Fiuza, tava o Daniel Goldberg, tava a Bárbara, tava a Mariana, a Fernanda, a Ana Maria, muita gente assim que da época aí que ainda atua no Antitruste. Então foi assim, meu primeiro contato acabei ficando, era para ficar um ano, acabei ficando 4 anos na SDE. E eu só saí de lá para fazer o mestrado também na área de defesa da concorrência, antitruste, né? Então acabou aí um histórico que foi um pouco, assim, entre aspas, por acaso, durante a graduação, e acabou se estendendo aí e rendendo até hoje, né? Onde eu tenho atuado. Muito legal. Começou assim, vocês dois são grandes nomes já na área. E agora entrando na parte da análise econômica, né? Também queria perguntar para vocês dois como é que vocês veem, como é que a análise econômica pode fazer a diferença nas instruções dos casos, né, tanto de AC quanto de condutas. E pensando nisso, se vocês percebem alguma alteração nesse perfil analítico, né, alguma evolução temporal aí dessa experiência de vocês. Quer começar, Fabi? Posso começar. Eu acho que, em termos assim, de evolução, eu acho que de fato tem uma mudança, eu acho que tem aí um foco maior para análises econômicas, até pelo pouco perfil aí da utilidade do racional econômico que tem trazido para a instrução, seja de casos de AC, seja uma preocupação de uma supressão de um concorrente do mercado, seja uma preocupação de poder coordenado, ou mesmo de uma análise de remédios. Então, acho que a análise econômica, ela sempre traz ali um substrato de você fazer o teste de hipótese, né? Qual que é a nossa preocupação aqui? Poxa, vai tirar um concorrente, vai ter possibilidade de aumento de preço, então acho que a análise econômica, ela traz ali as nossas avaliações, em especial quando tem aquela dúvida, né, do erro tipo 1, tipo 2, será que você está punindo ou assim, reprovando um AC que eventualmente não traz preocupações concorrenciais, ou vice-versa, né? Então, acho que a análise econômica, de fato, seja para C, seja para conduta, ela traz ali o arcabouço do racional econômico que auxilia a você testar essas hipóteses que você tem aí da teoria de dano, né? Então, acho que, em geral, eu tenho observado mais a atuação da economia para elucidar, ou pelo menos tentar trazer mais evidências nesse sentido. Ô, Fabi, eu queria, né, tu mencionaste poder coordenado. Antes de passar para o Guilherme, se tu pudesse explicar um pouco para os nossos ouvintes, que pode ter gente aqui que está começando a faculdade e está tendo o primeiro contato com o Antitruste agora, explica para a gente um pouco o que é esse poder coordenado. Claro, claro. Acho que, assim, uma das preocupações, quando a gente fala de um ato de concentração, né, existem duas preocupações, claro, de você unir duas empresas, tirar um concorrente do mercado e você, por conta dessa falta do concorrente, você ter ali uma pressão por aumento de preço. Essa preocupação é mais voltada do poder unilateral, né, de aumento de preço. O poder coordenado, por outro lado, é assim, poxa, será que ao você diminuir o número de concorrentes no mercado, fica fácil para que eles se coordenem, eventualmente... Poxa, vamos então diminuir a quantidade vendida no mercado, vamos todos juntos aqui aumentar o preço. Então, acho que a preocupação de um AC, ela vai desses dois lados. E o poder coordenado é, como o próprio nome diz, a coordenação entre os agentes de mercado que, no final do dia, eles tentam se coordenar para aumentar preço, restringir quantidade, né, com o intuito aí de lucrar mais e tirar a concorrência normal do mercado. Muito bom, uma olhinha pílula aqui de poder coordenado. Obrigado, Fabi. E Guilherme, agora a mesma pergunta para ti, e tu na posição de economista-chefe, né? Como é que tu vê as análises econômicas influenciando a instrução dos casos no CAD, de AC e de condutas? Bruno, o CAD sempre teve, né, uma tradição muito grande na área econômica, né? Vide aí os grandes economistas e as grandes economistas que passaram pelo tribunal e pela área econômica. Aqui eu não estou falando só do departamento de estudos econômicos, mas também da SDE e a própria CEAI. Além, logicamente, dos não economistas, né? Mas com grande conhecimento aí no tema, que contribuem bastante aí nas discussões econômicas. Então, quando eu cheguei no CAD, né, 5 anos atrás, o meu desafio era manter essa tradição e ir um pouco além, né, buscando
que a análise econômica fosse feita em um maior número de casos possíveis, né? Então, veio todo o nosso esforço de estruturar melhor o departamento, tanto em termos de recursos humanos, né, trazendo mais colaboradores, como base de dados e o próprio ferramental analítico que a gente usa. Então, com isso, nos últimos anos, a atuação do DE tem sido crescente, tanto em atos de concentração, como nos casos de condutas unilaterais, né? Isso pode ser visto, não vou citar aqui os números, né, mas pode ser visto até em números, em um documento que a gente lançou no ano passado, que comemorava os 11 anos do DE, né, que chama Departamento de Estudos Econômicos, Passado, Presente e Futuro. Está lá no site do CAD, tudo documentado. Em relação aquela pergunta da análise econômica, né, e como ela pode contribuir, eu acho que primeiro a gente precisa ter os dados apropriados, né? Nesse sentido, lá em 2019, né, o DE lançou um guia, né, para envio de dados para o departamento, justamente com esse intuito de melhorar os nossos insumos, né, que são os dados, e tornar a análise mais célere das análises econômicas, né? Muitas vezes a análise fica muito focada em rivalidade, né, a própria Fabiana falou isso, mas a gente tem buscado também colocar uma discussão econômica em todas as etapas de análise de um ato de concentração e das condutas laterais. Por exemplo, testes para definição de mercado relevante, ou mesmo a possibilidade de deixar ele em aberto e fazer testes como o UPP, que são indicadores ali que vão tentar medir o incentivo para aumento de preços de uma fusão, né, que não precisa necessariamente de uma definição de mercado relevante. A própria análise de entrada, né, a discussão econômica ali pode ser muito rica, né, por exemplo, discutindo escala mínima viável. Importação tem discussões econômicas importantíssimas, não apenas ali calculando um coeficiente de importação, mas também analisando testes que vão verificar com a integração de preços entre o mercado doméstico e preços do exterior. Então, a diversidade de análises são muitas, né? A própria rivalidade, muitas vezes, se fica ali muito na análise dos market shares, né, e do histórico desses market shares, mas a análise econômica pode ir muito além, com modelos de simulação, né, de fusão, né, que vão conseguir analisar os efeitos de uma fusão sobre os preços, né, que na verdade vão só pesar ali os incentivos de aumento de preço e as eficiências específicas ali da operação. Enfim, tem uma lista aí extensa de instrumentos econômicos para análise concorrencial. Muito legal, Guilherme. E aproveitando que a gente está falando aqui de ato de concentração e pegando um pouco da resposta da Fabi sobre poder coordenado, eu queria aproveitar e te perguntar, né, quais são os tipos de análises econômicas, né, a gente pode chamar de racional econômico, análises quantitativas, que a gente pode utilizar para avaliar as preocupações de poder coordenado. E se tu tiver algum caso para exemplificar, seria muito legal. Ótima pergunta, Bruno. Aqui também a contribuição da análise econômica é grande, né? Eu vou citar só um texto, quem tiver mais interesse de aprofundar, que eu gosto muito, é um texto da Natália Fabra e do Márcio Mota, chama Coordinated Effects in Merger Cases, né, efeitos coordenados em casos de fusão. Então, esses autores eles vão discutir, citar lá os fatores estruturais para uma colusão tácita, né, que são esses efeitos coordenados, né? Vai ser alta concentração no mercado, simetria entre as empresas, histórico de cartel no setor, mas o ponto fundamental e muitas vezes complexo aí na análise é, na verdade, investigar o aumento da probabilidade de coordenação tácita dada a operação, né, tendo em vista a operação em questão lá. Então, não basta dizer que o mercado é concentrado e tem um histórico de cartel.
Mas também é importante investigar se aquela operação ali específica que a gente está tratando vai aumentar a probabilidade de uma coordenação tácita entre as empresas do mercado após esse ato de concentração, né? Para citar 2 casos emblemáticos aí e de reprovação de uma operação, tem o Ipiranga e Alessat, né, no mercado de distribuição e revenda de combustíveis, e o caso de gás, no mercado de gás, Ultragaz e Liquigás. No primeiro caso, as conclusões da análise de poder coordenado foram, digamos assim, a base para a reprovação da operação, né? O nexo desse aumento dos efeitos coordenados foi demonstrado, e não apenas pelo aquele checklist que o GH mostra. O que é o GH? O GH é um guia do CAD de análise de atos de concentração, em que ele vai listar ali todos os fatores que tendem a existir ou potencializar um efeito coordenado. Mas também foram feitos testes que são capazes de mostrar aumento dos incentivos de paralelismo de preços, né, de uma fusão. É o chamado aí, em inglês, CPPI, Coordinated Price Pressure Index, né, que foi desenvolvido pelo Moresi e foi utilizado nesse caso. O outro caso que eu citei, Ultragaz, Liquigás, o problema concorrencial era tanto de efeitos unilaterais e efeitos coordenados, como bem a Fabiana já explicou, e a nota técnica do DE é um exemplo, digamos assim, de como esse instrumental econômico pode ser usado para análise dos efeitos coordenados. E nas 2 operações não se chegou a um acordo de remédios para aprovação das fusões. Para finalizar, uma outra operação em que os efeitos coordenados foram investigados foi o caso da ArcelorMittal Votorantim, né, no mercado de aços longos. Diferentemente dos 2 casos passados, esse caso se chegou a um acordo de desinvestimento de ativos, né, o que a gente chama de remédio antitruste, remédio estrutural, né, para mitigação, né, dos problemas concorrenciais, incluindo, né, os efeitos coordenados, que também foi discutido no caso, e nesse caso a operação foi aprovada após a imposição ou o acordo dos remédios. Obrigado, Guilherme. Obrigado até por trazer esses casos. Acho que eles ilustram bem esse assunto. E, bom, a gente falou de poder coordenado e tu mencionaste antes na tua resposta quase que a ordem, né, da análise econômica de mercado relevante, oferta, eficiência, rivalidade. E daí, Fabi, eu queria pegar esse começo. E, aliás, pegando dicas de leitura, né, o Guia H é uma dica de leitura básica para quem trabalha ou que está começando a estudar a análise antitrust, é importante. Mas, Fabi, pensando lá no começo, né, desse processo de análise, a gente pega o mercado relevante talvez como a peça mais chave para um caso, né? Como é que a gente consegue... como é que a economia consegue auxiliar, né, nessa definição do mercado relevante, né? Quais são as análises econômicas que existem, quais são os métodos? E tu consegue trazer algum caso ilustrativo? Perfeito, acho que você trouxe um bom ponto. A definição de mercado relevante, ela ainda por mais que a gente ainda tenha, em alguns casos, uma dificuldade de delimitar o mercado estrito, limitado, né, em especial mercados diferenciados, mas ainda é uma ferramenta muito útil, que é o ponto de partida para a gente entender quem são os agentes econômicos, sejam consumidores, sejam os produtores, né, os ofertantes, que efetivamente estão ali ofertando, disponibilizando aquele produto ou serviço em análise. Então, é importante a gente entender quem é o locus, né, tanto geográfico, quem são os produtos, para que efetivamente a gente entenda, poxa, tirou um produto do mercado, deixou de oferecer aquele serviço, quais são as minhas alternativas como consumidora, né? Então, acho que é sempre importante ter esse ponto de partida, porque a partir dessas pressões competitivas, a gente entende, poxa, tirou aqui, mas eu tenho alternativa, ou não, eu não tenho alternativa. Então, acho que a análise econômica, ela traz novamente aí esse racional econômico, em especial análises quantitativas, também qualitativas por teste de mercado, que muitas vezes a própria autoridade faz para entender, poxa, o consumidor, você entende quais são as suas alternativas de consumo, então traz ali um rol de
de ofertantes, de consumidores, mas em especial as análises quantitativas, elas também trazem esse arcabouço, seja por métodos de econometria, de estatísticas, então eles auxiliam exatamente para entender essa pressão competitiva que vem aí de outras fontes, né, seja geográfica, seja em casos de produto. A gente tem diversos casos aí que trazem alguns exemplos, em especial os casos de varejo de autosserviço. A gente tem observado muito aí uma discussão, né, nas definições de mercado relevante baseadas muito em raios de influência. Então, a gente tem diversos casos aí que envolvem aquisições do setor, onde mercados, atacarejos, para entender, poxa, pelo fluxo de consumo, né, da ponto das lojas que estão sendo adquiridas, poxa, até quanto que o meu consumidor, ele percorre, para você entender nesse raio quem são as alternativas ali dentro desse raio de influência. A gente tem métodos quantitativos mais econométricos, aí puxa no caso lá de trás de Vale do Rio Doce, que é um caso um pouco emblemático, onde foi meio que o início da análise quantitativa para definição de mercado relevante. Então, acho que, de fato, a análise econômica novamente traz esse racional para a gente entender, sempre lembrando que o mercado relevante é importante para entender esse locus competitivo, né, de onde vêm essas pressões. Então, acho que temos aí algumas informações interessantes para entender, né, essa dinâmica competitiva, que acho que o nosso ponto no Antitruste é entender como funciona a dinâmica competitiva, né, nesse segmento, no setor que está sendo analisado pela autoridade, pelas partes. Muito legal, Fabi. E é muito interessante, né, porque essa análise ela é estática, ela é dinâmica, a depender do caso da dinâmica tecnológica, ela pode mudar bastante. E a gente está evoluindo aqui, né? Então, começamos a análise econômica de ato de concentração, a gente passou pelo mercado relevante, poder coordenado, e o caso tem problema, Guilherme. Imagina que agora a gente está com um problema num caso e a gente vai precisar de remédios. E a primeira pergunta já é explicar para o pessoal o que são remédios, né, que não são os que a gente compra na farmácia. Mas há algum tipo de ferramental aqui analítico que a análise econômica pode dar para a autoridade para essa avaliação de um remédio estrutural ou comportamental? Obrigado, Bruno. Realmente, a gente não compra na farmácia, mas é muito parecido, né? A gente aqui está tentando solucionar ou mitigar um problema concorrencial, né? Por isso que a gente chama de remédio, né? Então, esse remédio, ele pode ser por meio tanto da venda de algum ativo, né, da empresa, né, para uma outra concorrente ou para um novo entrante, né, tentando, digamos assim, mitigar o problema concorrencial da concentração, ou em alguns casos o remédio ele é só comportamental, né, que vai impor algum comportamento para aquela empresa, para que o problema concorrencial seja também mitigado. Então, quando a gente vai tratar de remédio antitruste, o que eu gosto de fazer e de lembrar, né, para quem está analisando, que é importante olhar para as experiências passadas, né, em termos de imposição de remédios, tanto dentro do próprio CAGE, como em outras jurisdições aí ao redor do mundo, que temos, né, experiências muito importantes para serem apreendidas, né? E foi feito um trabalho, aí citando outra indicação de leitura, o Guia de Remédios Antitrustes do CAGE, né, em que a gente buscou consolidar as melhores práticas, né, para a escolha de remédios estruturais ou comportamentais, né, quando for, logicamente, necessário, né? Então, eu acho que isso foi um marco importante, esse guia. E na avaliação de remédios em casos concretos, né, um ferramental muitas vezes utilizado pelo departamento, né, que coloca à disposição tanto da superintendência como do tribunal, é rodar modelos de simulação de fusão sem o remédio estrutural, né, ou seja, como a operação é apresentada, e depois com alguns cenários de possíveis remédios estruturais, né, porque aí a gente consegue analisar cenários em que de aumentos de preço sem o remédio, e depois a gente vê se aqueles remédios estruturais eles causam algum impacto nos preços, né, alguma mitigação aí do problema concorrencial. Então a gente foge um pouco só de analisar aqueles índices de concentração e a variação dos índices de concentração,
para analisar, né, o nexo ali, o problema concorrencial, e utiliza um fermental um pouco mais elaborado e complexo, olhando o preço em si, não só apenas a estrutura de mercado. Também está na agenda do DE ou avaliações ex post, né, de atos de concentração, em que os remédios podem ser analisados também dentro dessa avaliação ex post, né? A gente lançou um livro recentemente, em parceria com o IPEA, justamente sobre avaliação de políticas de defesa da concorrência, que inclui a avaliação ex post de atos de concentração. E agora, em julho, a gente deve lançar um estudo com uma outra avaliação ex post. Na verdade, vão ser 2 casos de AC no setor de aviação. Mas eu deixo o suspense aí. Nas próximas semanas a gente vai lançar. Muito legal, obrigado, Guilherme. Vamos evoluir agora, passar da análise de atos de concentração para as condutas. Ideia aqui, né, naquela clássica divisão de condutas unilaterais e condutas coordenadas ou colusivas. Vamos começar com as unilaterais ou abuso de posição dominante. Fabi, está contigo essa bola. Primeiro, eu queria te pedir para rapidamente explicar um pouco da parte econômica das condutas unilaterais, naquela parte de regra da razão, e depois nos explicar como é que né, a economia, como é que a gente pode utilizar análises econômicas para a caracterização dos efeitos e dos danos no mercado. Perfeito, ótima pergunta, Bruno. Eu acho que é importante, né, trazer essa contextualização de condutas, né, dividindo de unilaterais e de colusão, que seria, no caso, o cartel, que é, de fato, uma conduta per se. Diferentemente, pela regra da razão, as demais condutas, a gente precisa trazer evidências de efeitos aí no mercado, sobrepesar, poxa, tem uma tipificação, no caso aqui, pode ser uma discussão de discriminação, de recusa de venda, possivelmente de fechamento de mercado, conduta de exclusividade, mas, poxa, qual é o racional por detrás, novamente trazendo aí o arcabouço econômico, qual é o racional por detrás daquela empresa que, em tese, está sendo acusada de uma suposta abusividade via fechamento, via condutas de exclusividade? Então, acho que é importante, ao trazer a conduta, né, na investigação, seja pelo requerente, pela requerida ali, entender, poxa, quais são as evidências, o que efetivamente está causando de dano no mercado. Então, por isso que a gente fala que depende mesmo dessa regra da razão. É importante você colocar ali os condicionantes, entender qual é a dinâmica de mercado, quem efetivamente é o agente que está sendo prejudicado, é um prejuízo privado, é um prejuízo para a concorrência. Então, é importante entender essas dinâmicas, como é que se comporta a rivalidade, como é que se comportam as barreiras, tem alternativas ali de fornecimento, no caso de uma recusa de venda, para a gente entender exatamente se não tem alternativas, é um produto essencial, né? Então, acho que tem um rol ali de condicionantes que inicia-se pela própria tipificação da conduta, e feito ela, você entender quem é o mercado relevante, quem são os agentes, quem são os substitutos, como se dá a entrada, como se dá a barreira, e aí entender, poxa, e agora, dado toda essa contextualização, quais são os efeitos efetivamente observados? Então, acho que a análise econômica, novamente, ela consegue auxiliar nessa identificação, né, tentando trazer elementos aí, claro, depende muito de caso a caso, às vezes a gente consegue ter informações mais qualitativas, às vezes quantitativas, para mostrar que efetivamente está tendo um prejuízo ali daquele concorrente crescer no mercado por eventuais contratos de exclusividade, ou mesmo de fechamento. Então, acho que a ideia é sempre a gente ter por detrás o racional, porque porventura uma conduta pode trazer eficiências para o mercado, né? Então, essa balança precisa colocar, é mais prejudicial ou não, né? Vis-à-vis as possíveis sinergias, ou mesmo mais eficiências mesmo que podem trazer aí de alguma conduta por parte de alguma empresa. Então, acho que a ideia seria um pouco essa. Obrigado, Fabi. Guilherme, eu vou te dar também um pouco dessa pergunta e para te trazer um pouco a perspectiva da autoridade, né?
queria te perguntar, então, se tu tem alguma coisa para acrescentar do que a Fabi disse, e mais especificamente, o que o CAD espera, né, que representadas ou representantes levem para os casos, para auxiliar na notificação da existência ou, né, da não existência de danos em uma conduta investigada. Bruno, eu acho que a Fabiana já colocou, acho que os principais pontos, né? O que eu tenho a acrescentar é que o que eu percebo muitas vezes é que a discussão ainda é muito jurídica, né? Com pouca evidência econômica nos casos de conduta lateral, né? Muitas vezes pula-se as etapas de análise também, né? Se discute, por exemplo, efeitos, sem se discutir, por exemplo, de maneira mais detalhada, a viabilidade de entradas, ou seja, a escala mínima viável ali, ou uma discussão mais aprofundada, se estamos tratando de uma infraestrutura essencial ou não. Também, algumas vezes, se discute a potencialidade danosa da conduta, em caso em que a conduta ocorre, por exemplo, há mais de 10 anos. Né? Então, por que não trazer as evidências concretas do dano concorrencial já causado, né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço e que a gente tenta, no Departamento de Estudos Econômicos, sempre trazer a nossa contribuição aí com a análise econômica baseado em evidências. Se eu puder complementar só rapidamente, acho que o Guilherme trouxe um ótimo ponto, que acho que, de fato, às vezes tem condutas que estão sendo avaliadas há um tempo, né? E, de fato, já teve um período suficiente para falar, poxa, teve ou não teve efeito, né? A gente não está mais falando de potencialidade, expectativa, projeção ali, sim, de algo que já passou do mercado. Então, sempre é interessante, novamente, a evidência econômica ser colocada ali, né, na discussão do caso. Muito bom, obrigado, Guilherme e Fabi, pela complementação. Bom, fechando agora o pacote antitrust, a gente também tem os casos de cartel, né, ou as condutas colusivas, coordenadas, que a Fabi já mencionou. E eu queria ouvir de vocês dois, começando com a Fabi, como é que vocês entendem que a economia pode auxiliar nas análises, né, considerando que a Fabi até já disse do per se e regra da razão, né, onde é que entra a economia nos casos de cartel? Perfeito. Eu acho que em caso de cartel e economia, por mais que de fato às vezes é um caso per se, né, ou seja, achou prova, já tem ali uma leniência ou alguma outra prova mais substancial, acho que a discussão aqui econômica é assim, poxa, quais são os efeitos nesse mercado, né? Porque a gente sempre espera, do ponto de vista econômico, que um cartel ele acaba ou restringindo a quantidade, você tem uma divisão de mercado, você tem um aumento de preço no final do dia. Então, aí eu vou falar um pouco sobre a questão de cálculos de dano, que é um tema bastante chamado aí na atuação dos economistas, né, em especial aí em ações de reparação de dano, que isso tem sido colocado em evidência, ainda mais recentemente, com alguns casos tramitando aí em ações das varas cíveis. Então, acho que a preocupação aqui, a serventia, digamos, do economista é um pouco nessa linha. Poxa, qual que é o sobrepreço desse cartel, né? Vamos tentar obter dados para a gente entender qual foi efetivamente o dano, né? Lembrando que o dano aqui, ele em grande parte é representado pelo sobrepreço, né? O sobrepreço, lembrando aqui a todos, que é essa diferença do que seria um preço. O preço, na verdade, majorado por conta dessa conduta cartelizada, vis-à-vis um preço na ausência ali da conduta em si. Então, essa diferença, que é o que está sendo majorado ali, um colchãozinho, é o que a gente chama de sobrepreço. Então, de forma bem geral, assim, é o grande fator ali relacionado a um cálculo de dano, mas também tem um outro componente bastante importante aí numa discussão de reparação de dano, que é o tal do repasse. Talvez você tenha efetivamente tido aquele dano, né, sofrido aquele dano, mas você pode ter repassado, até pela sua estrutura competitiva ali na dinâmica, repassado um pedaço ou até todo esse sobrepreço à frente, ou seja, você não foi aquele ente efetivamente prejudicado. Claro que tem uma questão, às vezes, de quantidade relacionada nessa dinâmica comercial, mas sempre tem aí uma parcela que pode ter sido repassada para frente. Então, quem efetivamente sofreu esse dano não foi você, e sim o ente na cadeia à frente nessa relação comercial. Então, acho que um dos pontos relevantes aí para análise de cartel, acho que a economia, né, em geral, traz essa serventia bastante interessante aí em relação à análise, além da avaliação de
paralelismo de preços. Acho que o Guilherme pode me complementar aí, que acho que tem um ramo bastante interessante aí de identificação de condutas, né, que podem ser usadas também. Bruno, eu queria completar rapidamente o que a Fabiana falou, né? Em relação a esse cálculo aí da vantagem oferida, muitos acham que o DE não trata do tema, né? Ou deixa ele de lado, mas a gente tem muitas notas técnicas, estudos, buscando mensurar em casos concretos esse tão discutido aí sobrepreço do cartel. É só vocês buscarem aí pelos documentos de trabalho do DE no próprio site do CAD. E esses estudos, né, só para também deixar claro, que eles demandam bastante informação, né, e por isso que muitas vezes é difícil ter um caso ou casos, né, para fazer essa mensuração, né, e também, logicamente, demanda muita expertise e tempo para fazer esse tipo de análise. Mas, como a Fabiana disse, um outro tipo de investigação que a área econômica do CAD tem feito e tem contribuído bastante é na detecção de indícios econômicos de cartelização. A superintendência do CAD, ela já desenvolve um trabalho, acho que excepcional, né, chamado Projeto Cérebro, né, que vai utilizar tanto a ciência de dados, estatística, na mineração de dados e na utilização de filtros econômicos, para quê? Para detectar casos suspeitos, né, de pregões eletrônicos do setor público, né, em que pode estar havendo algum tipo de acordo entre concorrentes. E o DE também tem buscado aperfeiçoar os filtros econômicos na detecção de cartel no mercado de postos de gasolina. Então, também a gente tem um trabalho intenso no desenvolvimento de filtros para o mercado de postos de gasolina, e agora a ideia é expandir essa análise para outros setores da economia. Muito legal esse trabalho de vocês. Bom, fizemos essa análise e agora eu até mencionei antes um pouco dessa evolução tecnológica, né? E pensando em mercados digitais, Guilherme, e aqui a grande preocupação é que o preço, ele normalmente não é a principal variável de identificação, né, ou configuração do poder de mercado. Quais são os outros condicionantes econômicos que devem ser usados ou adotados aí pelo CAD numa análise? Realmente, Bruno, a discussão de mercados digitais no antitrust tem crescido, digamos, exponencialmente, né? E a última notícia é a indicação da Lina Khan, né, para ser a chair do FTC no governo Biden, né? Então, ela tem um trabalho publicado em 2017, chama Amazon's Antitrust Paradox, né, que já tratava da análise concorrencial nos mercados digitais, em que o preço, muitas vezes é zero. Mas eu acho que o primeiro passo em toda a análise concorrencial, e especialmente em mercados digitais, é entender o modelo de negócio e a racionalidade por trás da conduta, né? Então, sem fazer isso, ou achar que todas as plataformas digitais e os modelos de negócio são bem parecidos, né? Eu acho que está errado, e não é possível fazer uma boa análise dos casos concretos, né, seja em ato de concentração, seja em alguma conduta unilateral. E o CAD tem uma riquíssima, eu acho, experiência nesse sentido, e que a gente vai consolidar, na verdade já está consolidada, porque a gente vai lançar esse documento, um caderno do CAD, nas próximas semanas, que vai tratar da análise da jurisprudência e todas as análises realizadas nos casos, né, em que envolveram plataformas digitais, né. Então, nesse caderno, a gente vai listar e vai analisar casos de atos de concentração e condutas unilaterais entre 1995 a 2000, ou seja, cerca de 25 anos, abrangendo 150 casos, né, em diversas plataformas digitais, como rede social, entrega de comida, vídeo sob demanda, ingressos online,
varejo, online, entre muitas outras plataformas, né, em que o CAD analisou casos concretos, né? E nesse documento é trazida toda essa discussão concorrencial dos casos, que vão desde discussões sobre mercado relevante, barreiras à entrada, análise de rivalidade, integração vertical, que ocorre muito nas plataformas, né, poder de portfólio também, até se houve ou não a imposição de remédios. Enfim, Bruno, esse mercado aí de digital, né, o foco, como você disse, né, sai da análise tradicional sobre o preço e vai mais para uma análise de barreiras à entrada, tendo em vista se a empresa, né, tem posse ou não de muitos dados, os incentivos à inovação, é importantíssimo fazer uma análise apropriada, qualidade e diversidade de produtos, né, para o consumidor. Ou seja, a complexidade aqui é bem maior, porque a gente tem que contextualizar o caso concreto dentro de um ecossistema bem mais dinâmico que em mercados tradicionais. Muito bom, e eu quero só aproveitar e fazer um merchan aqui, porque o professor Caio Mário organizou um livro que eu sou coautor, inclusive, sobre a defesa da concorrência em plataformas digitais, então procure, estar disponível online o PDF, gratuitamente. Muito bom, obrigado, Guilherme. E aqui, né, começando a encerrar a nossa conversa, pensando a gente já mencionou os novos profissionais, novos economistas, ou até aqueles que estão começando a estudar economia, quais são as dicas que vocês dariam, né, para esses jovens estudantes e profissionais, para quem tem as ferramentas econômicas, né, e como é que eles conseguem aplicar na defesa da concorrência, como é que eles conseguem trabalhar na área? Posso começar? Joia. Então, eu acho que, assim, para os economistas que estão iniciando na carreira, seja terminando a graduação ou com interesse nessa área aí de antitruste, defesa da concorrência, parte regulatória, eu acho que sempre é interessante saber que é uma área onde a gente pode efetivamente aplicar os conhecimentos que a gente aprende ao longo da faculdade, porque acho que o curso de economia ele é bem teórico, né, ele é um pouco até maçante no final do curso ali, a gente passa por várias etapas, várias análises, seja a parte de microeconomia e mesmo a parte quantitativa, para quem vai aí um pouco na linha mais de econometria, acho que tem muita aplicação, em especial a parte microeconômica, e eu acho um campo muito legal, porque efetivamente a gente consegue botar em prática muito o do racional econômico que a gente tem ali, que a gente aprende parte de organização industrial, tem modelos, acho que tem uma parte analítica muito forte e que o economista pode sim auxiliar nesse debate juntamente aí com vocês, advogados. Acho que a gente faz uma combinação muito rica e traz ali um debate muito interessante, né, para entender novamente sempre as teorias do dano, de que forma efetivamente isso está causando um prejuízo, ou de que forma a operação ou mesmo a conduta está trazendo alguma eficiência para o mercado. Então, acho que tem aí um arcabouço analítico que o economista sempre auxilia e coloca ali aquelas teorias que a gente fica, enfim, estudando e às vezes não entende muito para que serve. Então, eu acho que é um campo bastante prático que a gente acaba descobrindo nas análises dos casos mesmo, né? E é muito interessante, porque cada caso é um caso, a gente está sempre aprendendo e tem aí um campo muito legal de seguir. Então, o que eu daria de recomendação para quem, enfim, está focado em especial a parte microeconômica, que eu acho que é um campo bastante legal aí de vocês entrarem e ver se gostam mesmo, que eu acho que, de fato, é um campo muito bacana. Guilherme, tem alguma dica também? Então, acho que a Fabiana colocou muito bem. Eu complementaria só, digamos, estressando que quem quer entrar nessa área, eu acho que com qualquer área que vai usar a economia, né, mas é bom reforçar, né, tem que estudar muito e saber bem a parte teórica, né, saber também as fragilidades, né, porque quando for enfrentar a realidade, vai ver que muitas daquelas fragilidades teóricas, elas realmente aparecem na prática e aí você vai ter que saber, de alguma maneira, como lidar disso, né, até outras, né, desdobramentos aí da micro, como a micro comportamental, tem sido muito discutida aí no antitruste. Eu acho que não é a solução, mas eu acho que também tem que entender, né, tem que estudar, ou seja, tanto o micro com a parte aplicada, né, que é a estatística, a econometria, a manipulação de dados, eu acho que tem que saber
bastante, mas também não é só isso. Tem que saber fazer uma boa articulação com o próprio direito, né, o direito concorrencial, como a Fabiana colocou, e tem que ir para a parte prática, né, e mesmo quem não trabalha, né, não atua na área, eu acho que a gente tem um riquíssimo material da análise dos casos, né, seja os pareceres da SG, as notas técnicas do DE, as próprias manifestações das partes, né, com muitos pareceres econômicos, e, no final, os votos dos conselheiros, né. Eu acho que tudo isso traz um grande conhecimento e de como aquele conhecimento teórico pode ser aplicado, né. Então, eu acho que olhar também para fora, ver o que os outros países estão fazendo, né, em termos de aplicação da lei antitruste, esses novos desenvolvimentos de mercados digitais, isso tudo traz uma riqueza muito grande, né, para quem quer entrar e ainda não teve a possibilidade, digamos assim, de pegar a mão na massa. Mas eu acho que é uma das disciplinas, né, ou das áreas aí de trabalho que a aplicação prática é muito evidente. Muito bom. Tu mencionaste a economia comportamental, esse aqui eu acho que é um tema para um próximo podcast no futuro, quem sabe. E tu também mencionaste, Guilherme, o economista sabe bem o direito, e eu acho que eu me apaixonei pela análise, pelo direito da concorrência por isso, né, porque era uma área que não era só direito, que era economia, e eu acho que quando tu mencionas, o economista de antitruste precisa entender direito, o advogado também precisa entender muito de economia, né, então assim, eu acho que o podcast ele vale muito para os advogados que às vezes falam, eu não gosto de economia, antitruste tem que saber bastante, né? Porque não dá para trabalhar na área sem conhecer esses ferramentais. E por último, assim, a gente já mencionou algumas leituras aqui, né? Já teve Mota, já teve a Lina Khan, já teve o livro do Caio, mas eu queria pedir para cada um de vocês indicar uma obra que vocês falam, olha, essa aqui é chave na economia para trabalhar com antitruste. Guilherme, ou Fabi, tanto faz. Se eu puder só iniciar, depois o Guilherme complementa aqui. Eu acho um livro muito clássico, que ele é muito, assim, auxilia nessa imersão inicial do antitruste, é do Máximo Mota, né, o Competition Policy. Eu acho que ele é fácil de entender, e ele passa pelas principais etapas de análise. Então, acho que eu recomendo, assim, ele já é um clássico de tempos, assim, onde eu mesma fiz uma imersão com esse livro ali no tempo de mestrado, que eu tive tela com o próprio Máximo. Então, acho que ele continua sendo um ótimo benchmark aí para eu entender exatamente as preocupações, seja em AC, seja em condutas. Eu acho que, além disso, tem aí ótimos guias de análise, seja do CAD, seja do Reino Unido, que, inclusive, saiu recentemente uma versão revisada, né, atualizada agora em maio. Ele traz também estudos de casos muito interessantes ali. Então, acho que é interessante para trazer não só casos de AC, mas casos de AC verticais, que a gente tem tido aí algumas discussões interessantes com dados, acesso a dados, né? Então, acho que tem aí algumas imersões interessantes. Acho que, por fim, tem um livro também que é do Máximo Mota, junto com a Chiara e com o Cláudio, que é sobre casos de exclusão, chama Exclusionary Practices of Economics of Monopolization and Abuse of Dominance. É um livro bem interessante, que ele também traz alguns casos, assim, práticos ali da Europa, e ele faz um pouco vis-a-vis, a parte teórica com a parte prática. Então, para quem tem um pouco de interesse aí em se aprofundar, pode ser interessante. Obrigado. Guilherme, uma dica aí pra gente. Então, agora eu entendi porque que a Fabiana pulou na frente e quis falar, porque ela roubou meu livro. Mas eu trouxe outro, eu sabia que ele podia falar, eu trouxe outro. Esse realmente, clássico. Esse é clássico, né? Política de concorrência do Máximo Mota. E na versão brasileira, né? Tem a Lúcia Helena, né, Salgado, que também coloca casos brasileiros, acho que contextualiza bem para o Brasil o livro, né? Mas fora esse, né, que eu acho que todos têm que ler, não adianta querer ir para análises mais complexas sem saber o básico, né, de toda a análise concorrencial. Eu traria um chamado Matchmakers, que é do Evans e do Shimalanzi, que vai justamente tratar de plataformas de múltiplos lados, né? Esse tema que a gente falou mais no final. Eu acho que ele traz de forma bem descontraída e de fácil leitura
para quem quer entrar no tema e realmente conhecer os diversos modelos de negócio que a gente estava falando lá naquela pergunta que você me fez, eu acho que é uma boa leitura aí para antes de dormir. Nossa, Matchmakers é incrível, eu li ano passado e tem audiobook dele, recomendo super também, incrível, muito boa dica. Bom, gente, estamos terminando aqui, não sei se algum de vocês quer fazer mais algum comentário, senão a gente já vai encerrando nosso podcast. Bruno, eu só queria mais uma vez agradecer a você, a todo o IBRAC pelo convite, pela oportunidade de debater a economia no Antitruste e também colocar vários outros temas aí para debates futuros aqui no podcast. Também quero agradecer, Bruno, acho que foi uma ótima conversa aí com o Guilherme, acho que renderia aí mais outros tópicos que a gente poderia continuar aqui falando, então agradeço novamente ao IBRAC, essa ótima iniciativa desses debates, que acho que esclarecem muito aí para quem está querendo entender, e mesmo para quem já está na área, né, sempre são ótimas dicas aí, seja de discussões, de livros, de artigos, então agradeço a todos aí pela organização desse novo podcast aí do IBRAcast. Obrigado, gente, obrigado pela generosidade de vocês, pelos os conhecimentos que vocês passaram para mim também. Aqui podia ser tanto ouvir tomando um café quanto um vinho, né? Porque foi muito gostoso. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.